eternamente. Senhor nosso Deus, nós lemos agora a Tua palavra que é viva, que é poderosa, Tua palavra que sempre cumpre o propósito para o qual o Senhor a determinou. Nós oramos, ó Deus, para que em nome de Jesus, Tua palavra encontre lugar em nossos corações, Pai. Toda a barreira em nós, toda a barreira espiritual, Pai, que possa impedir-nos de receber a Tua palavra, de sermos edificados e até salvos, nós pedimos, Pai, derrube essas barreiras para a glória do Teu nome. E que a Tua igreja, Pai, seja poderosamente tocada e inclinada a receber a Tua palavra e a viver de acordo com a Tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, na semana passada nós pregamos sobre vencendo o mundanismo, na semana retrasada. Lemos 1 João capítulo 5, verso 4, que diz: todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A palavra mundo, meus irmãos, tem muitos significados nos escritos joaninos. Devemos entender o significado pelo contexto. Por exemplo, quando nós olhamos para o Evangelho de João, João capítulo 3, o verso de número 16, João diz ali que Deus amou o mundo. E o mundo ali, é claro, meus irmãos, é o mundo dos eleitos de Deus, pela qual Cristo deu a sua vida. Mas quando João fala a respeito de mundo aqui, na sua primeira epístola, na epístola que nós acabamos de ler, o mundo aqui, meus irmãos, não é o mundo amado por Deus, mas é o mundo que se opõe a Deus. O mundo aqui representa todo o sistema de valores e princípios que se opõem à palavra de Deus. Muitas coisas do mundo são combatidas na palavra de Deus. Mentiras, idolatrias, vinganças, feitiçarias, mágoas, todo tipo de relacionamento íntimo fora da palavra de Deus, impurezas, bebedeiras, glutonarias, medir o valor humano pelo que se possui. Tudo isso, meus irmãos, são coisas do mundo. O mundo tem uma visão opressora. E todas essas coisas que nós citamos aqui são reprovadas pela palavra de Deus, mas são aceitas pelo mundo. Mais uma vez eu digo, meus irmãos, todas essas coisas são reprovadas pela palavra, como nós vimos lá em Gálatas capítulo 5, mas elas são aceitas pelo mundo. E o mundo, queridos irmãos, esse mundo que se opõe a Deus, que se opõe à sua palavra, esse mundo não tem entendimento das Escrituras. João vai dizer no seu evangelho que esse mundo não nos conhece, que esse mundo não conhece o Filho, ele não conhece o Pai, ele não tem entendimento, o diabo tem cegado o entendimento deste mundo. Por isso João vai dizer aqui também na sua epístola que o mundo jaz no maligno, ele está sob o poder do diabo, ele está sob a influência do diabo. Muitas coisas, como nós dissemos, são reprovadas pelas Escrituras, mas aceitas pelo mundo. Estamos chegando num período do carnaval, onde os problemas, as dificuldades não estão nas marchinhas, claro que poucas delas se salvam, mas está naquilo que o mundo promove através desta festa. É uma festa apoiada pela Igreja Católica, uma festa onde as pessoas são liberadas para cometerem excessos carnais, porque depois disso já vem o dia da quarta-feira de cinzas. Depois do carnaval vem a quarta-feira de cinzas, que em tese seria um tempo para pecar e um tempo para o arrependimento na quarta-feira de cinzas. E depois da quarta-feira de cinzas, ou aliás, na quarta-feira de cinzas já inicia-se o período de quaresma, que seria um dia de vencer a carne. Mas, meus irmãos, nada disso é ensinado pelas Escrituras. A Bíblia não diz que há um tempo para pecar e um tempo para se arrepender. A Bíblia diz que em todo tempo nós devemos lutar contra a carne, contra os desejos da carne, que jamais devemos nos entregar aos desejos da carne. Quando nós olhamos para esse texto de João, que nós acabamos de ler aqui, João, primeiramente, nos traz uma ordem expressa para não amarmos o mundo, e esse é o tema da nossa mensagem. Não ameis o mundo.
Se os irmãos observarem ali o verso de número 15, ele diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Então esse mundo que ele diz para não amarmos é um mundo, como nós já dissemos, de sistema de valores que se opõe à palavra de Deus. E as coisas que há no mundo, meus irmãos, que ele diz aqui, para não amarmos, é tudo aquilo que faz oposição à palavra de Deus. A palavra que aparece aqui como amor ao mundo é a mesma palavra que aparece na ordem de Cristo para que amemos a Deus sobre todas as coisas. A grande questão é, meus irmãos, ou nós amamos o mundo ou nós amamos a Deus. Não há como amar o mundo e amar a Deus ao mesmo tempo. Tiago, na sua epístola, diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. O amor, igreja, é algo do coração. O amor é algo do mais profundo do nosso ser. Algo que nos leva a tomarmos as decisões mais importantes da nossa vida. Então, no âmago do nosso coração, no mais profundo do nosso ser, com toda a força do nosso coração, da alma e do entendimento, nós devemos amar a Deus e não devemos amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. João não está proibindo o ter ou desfrutar coisas desta vida, mas João está nos proibindo de amar o mundo. Porque o nosso amor, meus irmãos, deve ser devotado somente a Deus. Se há objeto de amor, o objeto do nosso amor deve ser Deus e tão somente a Deus. Não devemos amar as coisas desta vida que estão em oposição à palavra de Deus. Não devemos amar nem as coisas lícitas, mas que nos impedem de servir a Deus com a nossa vida, com a nossa dedicação e com os nossos dons. Não devemos amar as coisas que amamos mais que amamos a Deus. Caso contrário, este amor ao mundo torna-se um ídolo em nosso coração. Calvino já dizia: o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Ou nós amamos a Deus ou nós amamos ao mundo. E João traz a ordem expressa: não ameis o mundo. E ele nos diz a razão, ou ele nos dá o motivo pelo qual não devemos amar o mundo. Ele diz: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja comigo ali, meus irmãos, a parte B do versículo de número 15. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Você pode ler junto comigo esta parte do versículo? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Você pode ler comigo mais forte? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Meus irmãos, esta é uma afirmação categórica, inequívoca e muito forte. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse é um dos versículos bíblicos que nos convida ao autoexame do coração, naquilo que se refere ao que amamos. Nós amamos a Deus ou amamos ao mundo? Porque João está dizendo, olha, se amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós. E a palavra que aparece aqui, em, aponta para dentro de nós, ou dentro de nós, ou seja, no nosso coração, está o amor ao mundo, ou dentro do nosso coração está o amor ao Pai. Amar o mundo e dizer amo a Deus é o mesmo que estar morto e dizer estou vivo. É o mesmo que estar no leito de enfermidade e dizer estou saudável. É o mesmo que dizer que sou sóbrio enquanto estou preso em um manicômio. O ser humano não pode ter esses dois amores ao mesmo tempo. Mas como nós dissemos, meus irmãos, aqueles que estão do mundo não conseguem ver ou entender isso, porque o diabo cegou-lhes o entendimento. Alguém pode se iludir, mas a verdade é, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João nos chama a uma autorreflexão. Nós nos lembramos, meus irmãos, de vários episódios das Escrituras.
Mas um deles que é marcante é a mulher de Ló. Deus havia dito expressamente para sair de Sodoma e Gomorra, Ló e sua família. E qual a ordem de Deus? Não olhem para trás. Mas a mulher de Ló, ela olhou para trás. E por que ela olhou para trás? Porque ela amava aquele mundo. E porque ela amou o mundo, ela se tornou numa estátua de sal. Uma figura de que perderão a sua vida eterna, todos aqueles que amam este mundo. Primeira coisa, então, meus irmãos, que vemos é João dizendo: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, segundo a sua afirmação. Primeiramente a ordem, não ameis o mundo, e depois a sua afirmação. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. João então nos dá três motivos prova do porquê se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque alguém poderia perguntar: por que se eu amo o mundo, o amor do Pai não está em mim? João dá três motivos prova. Ele diz no verso de número 16: porque tudo que há no mundo, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Primeiramente, meus irmãos, então, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, não procede do Pai, mas procede do mundo. A palavra concupiscência significa desejo, forte desejo ou paixões. É isso que significa concupiscência. E a palavra carne aponta para a nossa natureza adâmica, para a nossa natureza caída, para a nossa natureza voltada ao pecado. Então, meus irmãos, a concupiscência da carne, ou seja, os nossos desejos pecaminosos, ou aqueles desejos pecaminosos que ainda estão em nós, e é duro para nós admitirmos isso, mas enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estaremos lutando contra desejos pecaminosos em nosso coração. Não foi isso que lemos lá em Gálatas capítulo de número 5? Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, ambos estão sempre guerreando, porque são opostos entre si. Mas, meus irmãos, todo desejo do nosso coração carnal, todo desejo da carne, não procede do Pai, mas procede do mundo. O que João quer dizer é que o mundo é como um vendedor, bem vestido e perfumado, que diz: hoje vou me acabar, venha comigo. Vamos beber em excesso, vamos comer em excesso, vamos trair a quem se ama, vamos vestir roupas curtas, provocando a concupiscência da carne. Vamos ouvir e cantar músicas que excitam a concupiscência. Vinde, venham todos, vos convido ao prazer. É isso que o mundo faz. O mundo procura despertar em nossa carne desejos pecaminosos que estão ocultos dentro de nós. E como ele faz isso? Uma das coisas que Satanás usa através do mundo, posso citar aqui a televisão, a internet, as artes. É claro, meus irmãos, que nem tudo que aparece na televisão, na internet, nas artes é pecaminoso, mas Satanás usa essas coisas para tornar o pecado comum. Ele faz com que ele nos apresenta músicas que tornam o adultério algo até divertido ou comum. Satanás apresenta até mesmo o assassinato através de jogos como sendo algo comum, e as pessoas vão se acostumando com aquilo, quando na verdade, meus irmãos, o que se apresenta é a concupiscência da carne. Lembre-se de como Satanás enganou Eva no paraíso de Deus. O paraíso de Deus, o Éden, que era o lugar das delícias. Satanás apresentou a Eva o desejo da carne. E Eva caiu no engano de Satanás. Agora pense a respeito de todo o desejo que há no seu coração. Posso orar por isso? Quando você sentir algum desejo no seu coração, faça essa pergunta. Posso orar por isso? Se a resposta for não, então é porque isso de fato não agrada a Deus. Outro crivo que você deve colocar os desejos do seu coração é:
passa pelo teste da palavra de Deus, a palavra de Deus aprova isso, é algo puro, é algo verdadeiro, é algo respeitável, é de boa fama. Caso contrário, afaste-se, porque é cilada de Satanás, procurando através da concupiscência, ou seja, dos desejos da nossa carne, nos afastar da presença do Senhor. Segunda coisa que João diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, não procede do Pai, mas procede do mundo. A concupiscência dos olhos, ou seja, o desejo dos olhos. Para despertar os desejos pecaminosos, Satanás usa os sentidos. E um dos sentidos mais usados por Satanás é a visão. Os olhos, Jesus disse, são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se forem maus os teus olhos, que grandes trevas há em ti. O que os olhos veem, desejam. Homens, mulheres, dinheiro, carro, coisas que fascinam. No princípio o desejo parece lícito, mas logo poderá se tornar uma armadilha para afastar o crente ou o homem da presença de Deus. Mais uma vez, lembro os irmãos, lembro de como Satanás enganou Eva no paraíso. Os irmãos se lembram? Ele apresentou-lhe o fruto proibido. E Eva, diz o texto sagrado, vendo a mulher vendo o fruto. E o fruto era agradável aos olhos, diz o texto de Gênesis 3. Através dos olhos, o desejo entrou no seu coração. E Eva comeu do fruto, deu ao seu marido. E o lugar que era o lugar de delícias, daquele lugar eles foram expulsos para viverem num mundo de cardos e abrolhos, que é o mundo no qual nós estamos. Meus irmãos, devemos tomar cuidado com aquilo que os nossos olhos veem. Vários foram aqueles que pecaram pelos olhos nas Escrituras. Desde os tempos de Adão e Eva, mas também depois quando Deus destruiu o mundo em dilúvio, uma das razões foi porque os filhos dos homens os filhos de Deus vendo as filhas dos homens, viram que eram formosas e tomaram mulheres para si. Depois também no tempo de Abraão, quando eles chegaram ali na terra da campina, Abraão levantou os olhos e viu, Ló levantou os olhos e viu, e Ló foi habitar na terra de Sodoma e de Gomorra. Pelos olhos, Satanás pode capturar o nosso coração e nos levar para longe de Deus. Mas João nos diz aqui que tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, ou seja, o desejo dos olhos, não procede do Pai, mas procede do mundo. Terceiro motivo que ele nos apresenta, porque se alguém não amar o mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, é a soberba da vida. Porque tudo que há no mundo, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Soberba, meus irmãos, soberba da vida, é o orgulho da vida, é o orgulho de nós mesmos, das nossas realizações, é o orgulho do que temos, pode ser o orgulho dos nossos diplomas, o orgulho da nossa capacidade, pode ser o orgulho de qualquer coisa, o orgulho até mesmo de servir a Deus. A soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. O diabo diz, tenha orgulho. Uma coisa que Satanás procura, meus irmãos, é incutir o orgulho em nós, algo fácil. Ele diz, tenha orgulho, sinta orgulho. E às vezes, queridos irmãos, nós passamos a ter orgulho até mesmo daquilo que Deus condena. Alguns têm orgulho de ser rebelde. Iludido pela soberba, o ser humano caído consegue se orgulhar de coisas até nojentas, imundas e que o destroem. O salmista chega a dizer, livra-me da soberba, que ela não me domine. Meus irmãos, a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo.
Então, queridos, olhando para o texto, a primeira razão pela qual não devemos amar o mundo e as coisas que há no mundo é porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E a segunda e última razão do porquê não devemos amar o mundo está no versículo de número 17. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O mundo passa, diz João. E aqui no versículo de número 7, João coloca o mundo como um sistema de valores que nos impede de fazer a vontade de Deus. Veja ali no verso de número 17, ele diz: o mundo passa, bem como os seus desejos. Mas aquele, em contraste, aquele que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Este mundo, meus irmãos, ele está passando, está voando. E a grande pergunta é, depois que esse mundo passar, o que vem depois? O que vem depois para nós? Porque todos aqueles que se entregam ao mundo, que são do mundo, que vivem os prazeres desse mundo, passarão com esse mundo. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, permanecerão eternamente. João aqui faz o contraste entre a escolha do que é passageiro e entre a escolha daquilo que é eterno. Meus irmãos, vamos trocar o que é passageiro, o que é temporal, pelo que é eterno e atemporal? Não vamos trocar. Por isso, a igreja é chamada por João a despertar do mundo. Nós, meus irmãos, estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Este mundo tem uma cultura de pecado, uma cultura que é a cultura do mundo. A igreja tem a sua própria cultura. Amém, igreja? Nós somos o povo de Deus, somos o povo a quem Deus libertou. E não podemos viver na escravidão do mundo, devemos viver como livres que somos, para dizer não ao mundo, não à escravidão do mundo e não aos seus pecados. Nós fomos libertos por Cristo para vivermos uma vida que agrada a Deus, que exalta e que glorifica o seu nome. Agora veja, meus irmãos, o mundo está procurando nos seduzir. Mas eu lembro as palavras de Cristo à igreja: você pode ganhar o mundo inteiro, mas do que vale ganhar o mundo inteiro se você vier a perder a sua própria alma? O que daria o homem em troca de sua alma? Algumas aplicações para nós, meus irmãos. Uma das coisas que o diabo mente, porque o diabo ele é o pai da mentira, ele é terrível. E uma das coisas que ele mente para o pecador, para que o pecador não se entregue a Jesus, o diabo diz: você está vendo? Deus proíbe tudo. Sua vida vai ser muito chata, muito limitada. O diabo diz: se você sair do mundo e se tornar crente, se você sair do meu mundo e for para o mundo de Deus, sua vida vai ser muito chata, vai ser muito limitada. E mais uma vez eu me remeto ao texto de Gênesis 3, porque foi isso que o diabo, entre linhas, disse para Eva. Quando ele disse: olha, se você comer do fruto proibido, na verdade, você será como Deus. O que Satanás estava propondo para Eva? Os irmãos já pararam para pensar? Você é um simples ser humano, mas se você sair daqui, você será como Deus. A nossa vida, meus irmãos, ela não é limitada. É a vida que Deus nos deu. O diabo procura nos enganar, mas aqueles que conhecerem a verdade verdadeiramente serão libertos. O diabo nos faz olhar para o ímpio muitas vezes, como no Salmo 73. O salmista passou a olhar para os ímpios, ele passou a invejar a prosperidade do ímpio, até que ele atinou para o fim do ímpio, que era a condenação eterna. Meus irmãos, nós não estamos sendo privados
da alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Uma coisa que o diabo esconde são as letras miúdas: prazer passageiro, ira eterna. O amor a Deus nos faz desfrutar dos prazeres da vida sem que pequemos contra Deus. Deus, meus irmãos, nos dá a oportunidade ou a graça de desfrutarmos da alegria sem que pequemos contra Ele. E nisso Ele mostra a verdadeira alegria. Orientados pela palavra, afastaremos da nossa carne a dor, o vazio e a falta de completude. Deus te convida a viver no mundo dele, o mundo que vai além deste, mas que começa aqui. Olhando para as Escrituras, meus irmãos, deixo com vocês alguns desafios. Desafios que vêm da própria palavra. Jesus disse que nós devemos ser o que dessa terra? Sal da terra. Uma coisa que o sal faz é refrear a podridão. O sal dá sabor e o sal refreia a podridão. Nós devemos, meus irmãos, como igreja, dar sabor ao mundo, refreando a podridão desse mundo. Mas Jesus também alertou: se o sal vier a ser insípido, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Jesus está falando da igreja. Se a igreja se misturar com o mundo, a igreja se torna sal insípido. E sabe o que o mundo vai dizer a respeito da igreja? Esta igreja para nada presta. A igreja que se presta é a igreja que vive em santidade. Porque esta sim é cheia do poder de Deus e glorifica a Deus. Mas a igreja que se entrega ao pecado, ou que se mistura com o mundo, meus irmãos, não há diferença nenhuma, ela não é sal nenhum. Ela é uma igreja que está apodrecendo junto com o mundo. Nós somos chamados a uma vida de santidade. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Amém, igreja? A luz, uma das coisas que a luz faz é mostrar o caminho, é mostrar a verdade. Nós somos a luz do mundo. Não podemos ser menos do que sal. Não podemos ser menos do que luz, meus irmãos. O Espírito Santo de Deus já está sobre nós. Por isso eu te desafio pela palavra a ser sal e a ser luz. Te desafio ao que diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo de número 12. Não vos conformeis com este século. A palavra século ali é mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Te desafio a usar todos os meios que Deus colocou à sua disposição para vencer o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus colocou à nossa disposição, meus irmãos, todo o necessário para vencermos o mundo. Nós temos a palavra, nós temos a comunhão dos santos, nós temos a graça, o meio de graça da oração. Tudo está ao nosso dispor. Nós temos a armadura de Deus, lá em Efésios capítulo 6, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ajuste as suas lentes. Lentes são como óculos pelos quais nós vemos o mundo. As pessoas que realmente precisam de óculos, alguns sem óculos não enxergam nada. Nada. Se cai o óculos, a pessoa fica ali, né? Quando encontra, agora estou vendo. As nossas lentes, meus irmãos, são a palavra de Deus. Quais são as suas lentes?
As lentes do mundo ou as lentes da palavra de Deus? Ajuste as suas lentes, porque o mundo continua sendo o mundo e sempre será. O mundo pode acontecer até de entrar na igreja. O mundo pode acontecer até de estar em um pastor. O mundo quer você de volta. Mas se você é verdadeiramente um cristão, o mundo vai continuar sendo o mundo, mas você vai continuar sendo cristão. O mundo não vai fazer parte desta igreja, porque esta igreja é do Senhor Jesus. E nós, meus irmãos, não vamos retornar ao mundo, porque dele fomos libertos. Feche os seus olhos. Coloque seu coração diante de Deus. Satanás, ele nos apresenta muitas coisas que por fora são belas, mas cujo espírito é de podridão. Senhor Deus, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas e pedimos, Pai, a Tua graça sobre nós. Pedimos, ó Deus, a unção do Teu Espírito sobre nós. A Tua palavra diz que aqueles que têm a unção, aqueles que têm o Espírito, eles têm discernimento de Deus, porque o Espírito ensina todas as coisas que precisamos saber. E nós pedimos a Ti, Senhor, ensina-nos a respeito daquilo que Te desagrada e daquilo que Te agrada. Dá-nos, Senhor, sede e fome das Escrituras. Pai amado, em nome de Jesus, que o nosso amor seja Teu e não do mundo. Pai amado, em nome de Jesus, pedimos a Tua misericórdia. Se alguém tem amado o mundo, que essa pessoa seja liberta pelo Senhor. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse tal está perdido, está condenado. Ó Deus amado, que nesses dias onde o mundo procura despertar a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, que nós nos lembremos que este mundo, Pai, tudo que ele nos apresenta, não procede de Ti, Senhor. Que este mundo vai passar, mas que cada crente aqui se posicione firmemente a fazer a Tua vontade, porque aquele que faz a Tua vontade, esse sim permanece eternamente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.